A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Espero que todos vocês estejam bem para a glória de Deus. Eu quero deixar uma palavra para nós no dia de hoje, que se encontra em 1 Reis, em 1 Reis, capítulo 19. Oh, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, verso 1, vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Glória a Deus. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Verso 3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Verso 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso 5. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. Verso 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluias. Glória a Deus. Bendito e glorioso é o nosso Deus. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, neste dia de hoje, eu quero falar sobre um pouco deste homem, por nome Elias. Elias foi um homem muito usado nas mãos de Deus. Um homem que chegou para o rei Acabe e falou e previu uma seca de 3 anos e meio. Elias desafiou 850 profetas, isso sendo 450 profetas de Baal com 400 profetas de Azera, dando um total de 850 homens que serviam a Baal e Azera. Queridos, eu quero falar sobre as cavernas da vida.
momentos em nossas vidas que o homem e a mulher de Deus entra em algumas cavernas. Servir a Deus não é simplesmente dizer agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora. Não, pelo contrário. Servir a Deus não nos blinda de algumas situações que vêm sobre as nossas vidas. Não. Nós vamos ver um homem, o profeta Elias, um camarada que orou e viu o fogo descer no Monte Carmelo. Agora nós vamos ver este mesmo homem que orou e viu o fogo descer sobre o holocausto que estava ali no Monte Carmelo. Nós vamos ver este mesmo homem que orou e o fogo desceu. Nós vamos ver este homem numa caverna. Agora este homem que desafiou 850 profetas. Nós vamos ver este homem agora se escondendo de uma mulher por nome Jezabel. Eu sempre digo que o crente, a pessoa que serve a Deus, uma hora está por cima, outra hora está por baixo. Uma hora está cantando o hino da vitória, mas muitas das vezes nós estamos na caverna. Mas calma, eu vou concluir depois essa mensagem. Elias na caverna, meus irmãos, como é conhecido, Elias entra na caverna porque Elias está com medo de Jezabel. Primeiro Elias, ele partiu para o deserto e depois foi instruído pelo Senhor. Aí ao Monte Horebe, onde entrou em uma caverna e passou ali uma noite. Oh, aleluias! O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluias! Elias, ele vai até o Monte Horebe. Após Elias, meus irmãos, confrontar e matar os profetas de Baal no Monte Carmelo, o rei Acabe foi até a Jezabel, sua esposa, e contou a ela como o profeta Elias confrontou e matou todos os profetas pagãos, os profetas de Baal. Quando Jezabel ouviu, meus irmãos, o relato do rei Acabe, ficou completamente possessa, irada. Ela mandou um mensageiro ao encontro do profeta Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Você está entendendo? A ameaça de Jezabel para o profeta Elias foi a seguinte: da mesma forma que você fez com os profetas de Baal, com os profetas de Azera, assim você vai receber a mesma recompensa. Quando Elias recebe esta mensagem, logicamente ele vai fugir. Quando Elias ouviu aquela mensagem, ele teve medo. Ele teve medo, meus irmãos, e fugiu para salvar a sua vida. Ele deixou seu servo na cidade de Berseba, de Judá, e partiu
para o deserto, caminho de um dia. Aleluias. Ele deixou seu moço ali e fugiu de diante da presença. Olha, meus irmãos, a situação que o profeta Elias está passando. Olha a prova que este profeta que orou e fez o fogo de Deus descer, agora está fugindo de diante da face de uma só mulher. A Bíblia diz que ele chegou, meus irmãos, ele chegou e deitou sobre um zimbro, uma árvore. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Aí ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Meus irmãos, aqui nós aprendemos muitas coisas. Eu quero falar aqui que no meio da situação, meus irmãos, Deus está no controle da nossa situação. Não é para nós ficar amedrontado, atemorizado, porque Deus vai prover uma porta de escape para os seus filhos e filhas. Deus, Ele nunca chega tarde, Ele sempre chegará no momento certo e na hora certa para nos garantir a vitória. Meus irmãos, entendam. Aqui o profeta Elias, meus irmãos, pediu a morte. Aqui, meus irmãos, o profeta Elias está deitado debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore. Aleluia. Pedindo a morte. Mas Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Deus provê o alimento para o profeta. Deus provê o alimento para aquele que confia nele. Aleluias. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. E comeu e bebeu. E tornou-se, a Bíblia diz que ele tornou-se a deitar. Essa comida aqui, meus irmãos, era uma comida física. Era uma comida para ele se alimentar e matar a sua fome física. Deus, ele provê o alimento físico para os seus filhos. Deus, ele sabe das nossas necessidades aqui na terra. Davi mesmo diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus provê o alimento físico. Mas nós vamos entender que ele comeu este pão e tornou novamente a deitar-se. Aí nós vamos entender aqui no versículo 7 de 1 Reis, capítulo 19. E o anjo do Senhor tornou segunda vez
Entenda, meus irmãos. Elias comeu a comida física, o pão físico, aquele que mata a nossa fome física, mas ele tornou a deitar-se novamente. Então, o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Aí a Bíblia diz, no versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, escute só, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Tá vendo? Agora esta comida, este pão, já não era mais uma comida física, mas sim uma comida espiritual. Diga comigo, espiritual esta comida. Sabe por quê? Porque Deus provê a comida física, mas também Deus provê a comida espiritual. Irmão Dulcival, qual é a comida espiritual que Deus quer nos dar nos dias de hoje? A palavra dele. A palavra dele é o alimento daquele que serve a ele. A palavra de Deus, ela é o alimento. Note bem que Elias comeu a comida física, o pão físico, mas tornou a deitar. Mas com esta segunda comida, que Deus mandou o anjo o entregar para ele comer, com esta comida, com este pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte Sinai, o Monte de Deus. Eu quero dizer para você neste dia de hoje, coma do alimento que Deus te dá. Sacie a sua fome, buscando mais a Deus, buscando mais a presença de Deus. Meus irmãos, eu quero falar para você, nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra, aonde a apostasia tem tomado de conta, aonde os falsos profetas têm se alastrado em nossos meios. Meus irmãos, é necessário nós ler a palavra de Deus. Jesus mesmo falou: examinai as Escrituras, porque ela testifica de mim. Meus irmãos, pessoas estão perecendo por causa do conhecimento da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que me ouve através deste vídeo: coma, se alimente, busque a presença de Deus, cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus, para você não ser enganado pelos falsos profetas, aqueles que confessam o nome do Senhor, mas não vivem a palavra de Deus. E sim, meus irmãos, Jesus ainda diz que eles viriam até nós vestido como ovelhas, mas por dentro seria lobos devoradores. Então eu quero dizer para você, não se desespere, confie em Deus, porque assim como Deus proveu o alimento para o profeta Elias, Deus vai prover também aquilo que você necessita, aquilo que você almeja. Creia somente, porque o nosso Deus, Ele sempre fará maravilhas no meio do povo. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus te guarde. Viva a vida, viva Cristo, viva o Senhor Jesus.